A paz do Senhor, aqui quem fala, o pastor Gedielson Oliveira, passando aqui nesse Papo com EBD para apresentar os aspectos gerais da nossa próxima revista de 2025, a nossa segunda revista, Gálatas e Efésios. Amados, o que falar dessas duas importantes epístolas paulinas? Gálatas, uma epístola doutrinária, e Efésios, uma epístola prisional. Se você olhar na sua revista, as 13 epístolas paulinas, elas estão organizadas de forma temática e não de forma cronológica. Se você olhar, as 4 primeiras epístolas paulinas no Novo Testamento estão Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, que formam as nossas epístolas doutrinárias. Logo em seguida, nós temos as epístolas prisionais, Efésios, Filipenses, Colossenses. Depois, 2 epístolas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E, por fim, 4 epístolas pessoais. Mas, dentre essas, 3 epístolas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E aí você me pergunta, mas Filemon é uma epístola prisional. E por que ela está junto com as epístolas pastorais? Porque essas 4 últimas epístolas, elas são destinadas especificamente a pessoas, a Timóteo, a Tito e a Filemon. Então, é por essa razão que, se você olhar na sua Bíblia, esses blocos de epístolas estão organizados de forma temática. É por essa razão que nós vamos estudar na próxima revista, Gálatas, uma epístola doutrinária, e Efésios, uma epístola prisional. Entre elas, um espaço de mais ou menos 12 anos. Por quê? Porque Gálatas constitui a primeira epístola escrita por Paulo. Depois que ele efetua a primeira, a segunda e a terceira viagem e é preso, assim como está nos últimos capítulos de Atos, em que ele é preso, então, pela primeira vez, em Roma, ali ele escreve as epístolas prisionais, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Depois ele é solto por um breve período, e preso novamente. E nessa segunda prisão, ele escreve 2 Timóteo. Então, muito cuidado ao observar como estão organizadas as epístolas paulinas. Quem organizou assim? O Concílio de Cartago, lá no século V depois de Cristo, que organizou apenas o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já estava organizado. Então, o Concílio de Cartago organizou os 27 livros do Novo Testamento dessa forma, não de forma cronológica, mas de forma temática. Feito esse apanhado, Gálatas. Gálatas é produto da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, depois que teve a visão no caminho, na estrada de Damasco, quando estava indo ali perseguir os cristãos, e ficou cego, e recebeu um milagre da parte do Senhor, retomou a sua visão. Gálatas 1,17. Ele narra que passou pelo menos 3 anos, assim como Jesus, no deserto, se aprimorando. O ministério messiânico de Jesus foi de 3 anos. Então Paulo quis reproduzir isso, só que no deserto da Arábia. E quando ele é encontrado por Barnabé, ele vem então para Antioquia da Síria, que é a região que fica ao norte de Israel. E dali ele parte para a sua primeira viagem missionária. Isso lá por volta do ano de 48, 49, depois de Cristo. E, produto dessa primeira viagem missionária, ele se desloca até a Galácia, a região da Galácia,
né, que hoje é a Turquia, e ali estão as principais igrejas que foram difusoras do Evangelho. Paulo, então, vai fundar essas igrejas na região da Galácia. E Gálatas traz, então, é um protesto contra a distorção do Evangelho. Porque Paulo constata nessa região dessas igrejas da Galácia, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, Icônio, ele constata nessas cidades que os mestres judaizantes estavam distorcendo a mensagem do Evangelho. Então, Gálatas constitui um protesto contra a distorção do Evangelho. Os mestres judaizantes estavam dizendo que os gentios ou os prosélitos, aqueles que estavam sendo incluídos no judaísmo, gentios que estavam sendo incluídos no judaísmo, tinham que obedecer ao batismo, à circuncisão, a comer as comidas, fazer as refeições dos judeus. Nós chamamos de kosher, né, que é um termo hebraico que quer dizer aprovado ou aceito. Então, eles tinham que praticar as refeições judaicas. E Paulo constata que os mestres judaizantes estavam, então, tentando infundir no coração dos novos cristãos que eles seriam aprimorados, guardando a lei. E o tema de Gálatas, portanto, é a justificação pela fé e a liberdade cristã. E aí são palavras-chave que o professor e o aluno devem reter. Justificação pela fé e liberdade cristã. Então, Gálatas, você tem que ler ele sob a ótica do Concílio de Jerusalém. Atos 15 fala desse concílio. Porque é nesse Concílio de Jerusalém, Atos 15, que ocorre ali pelo ano de 49, que os apóstolos vão então trazer a questão: como é que o cristão se torna cristão? Será que apenas pela justificação em Cristo ou guardando a lei? Então, esse é o tema de Gálatas, né? Paulo vai trazer com profundidade essa discussão para o seio do Concílio de Jerusalém. Então, e Efésios? O que falar de Efésios? Bem, Efésios, Paulo visitou a cidade de Éfeso, também na Turquia, ali na sua segunda viagem missionária. Quando ele está em deslocamento para a Macedônia, a Acaia, ele conclui a sua terceira viagem missionária. E no final da terceira viagem missionária, ele passa agora 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, ficando apenas atrás de Roma. E era um centro difusor do paganismo. Lá estava construído o templo da deusa grega Ártemis, ou a mesma deusa romana Diana, a deusa da caça, da fertilidade, a deusa da proteção. Então, Paulo escreve essa carta, passa ali 3 anos, e nós vamos observar que a carta aos Efésios ela é dividida em 2 sessões. São 6 capítulos. Nos primeiros 3 capítulos, nós temos uma sessão doutrinária. Na segunda parte, os 3 últimos capítulos, nós temos uma sessão prática. Na primeira sessão, nós vamos ver a vocação da igreja, e na segunda sessão, nós vamos ver a conduta da igreja. Na primeira sessão de Efésios, nós vamos ver Paulo se esforçando para conscientizar aqueles crentes da importância do poder da salvação, de serem redimidos. Na segunda parte, ele vai orientar como andar em santificação, como andar o cristão sendo redimido.
Na primeira parte, ele vai demonstrar o alcance universal da igreja. Na segunda parte, ele vai demonstrar a importância da posição da igreja no corpo de Cristo. É por essa razão que a palavra-chave em Efésios é unidade cristã. Enquanto em Gálatas é liberdade cristã, em Efésios é unidade cristã, porque ele aponta para o corpo de Cristo. Na primeira sessão de Efésios, ele vai falar da tentação deles caírem no paganismo. E na segunda parte, ele vai pregar sobre a importância de derrubar o muro entre judeus e gentios. Porque para Cristo não existe judeu e gentio, existe apenas a igreja. Efésios capítulo 2, verso 14, é a parte mais importante, um dos versículos áureos de Efésios, que ele diz que de dois povos fez a um, derrubando o muro de divisão entre judeus e gentios, transformando a igreja apenas num corpo universal de Cristo. Então, esse é o aspecto geral dessas duas importantes epístolas. Fica aqui o nosso desejo para um estudo profícuo dessa importante revista. Alunos e professores abordem ao máximo, aprofundem ao máximo a discussão que temos nessas duas epístolas. Deus em Cristo vos abençoe, um forte abraço e até um próximo encontro.